Hoje nós estamos aqui em Rio Verde, Goiás, na fábrica da Hiperestrutura Solar e vamos mostrar para vocês um pouco de como que é o processo de fabricação das estruturas solares. Vocês vão perceber que esse processo é um processo bem simples. Ele basicamente aqui na fábrica ele tem duas etapas. Uma primeira etapa onde chega a bobina num tamanho maior e ela então é cortada em tamanhos menores conforme a programação da produção e o tamanho da peça que a gente vai fabricar, e depois de posse dessas bobinas menores, a gente entra em máquinas chamadas perfiladeiras, e nós vamos mostrar em detalhes essas duas etapas. Todo o processo se inicia com a compra da bobina. A bobina ela vem normalmente com uma largura de 1.200 milímetros ou em alguns casos de 1.000 milímetros. Porém, essa bobina é muito larga e aí a gente tem esse processo que, através do posicionamento daquelas facas, a gente consegue então cortar essa bobina em tamanhos diferentes conforme a nossa programação. Essa é uma máquina bem interessante, bem estratégica para o processo, porque a gente ganha muito na eficiência comprando bobinas do tamanho padrão e transformando essas bobinas exatamente nas medidas que a gente precisa. Mostrando aqui a continuação, nós temos as facas que vão fazer de fato o corte da bobina e ela já está saindo então com um tamanho já menor. Essas bobinas menores então elas vão passando por aqui até serem rebobinadas ali atrás já nos tamanhos corretos conforme a programação da fábrica. A segunda etapa do processo é justamente o processo de conformação, onde a gente pega aquelas bobinas que foram transformadas em tamanhos menores e coloca numa máquina como essa, que é chamada de perfiladeira. O processo de conformação inicia com a bobina entrando por esses roletes e vão aos poucos sendo conformada conforme o desenho técnico. Então a gente faz ajustes nessas roldanas aqui, nesses roletes, e aí o processo vai então, a peça vai andando e aí ele vai conformando, vai dobrando gradativamente conforme vai passando pelos roletes, até chegar aqui na etapa final, onde a peça já está com o formato adequado. E aí a gente tem nessa última etapa uma prensa que faz os furos e aqui uma guilhotina que corta a peça no tamanho correto. Vale ressaltar que dessa máquina produzimos peças de tamanhos diferentes. E isso é possível porque eu faço a programação da máquina, qual que é o tamanho do corte que eu quero. Então observem que eu tenho uma primeira peça aqui de um tamanho maior, uma segunda peça aqui de um tamanho um pouco menor e aqui uma peça pequena. Porém, todas elas têm a mesma conformação, o que muda é só o comprimento e, em alguns casos, a disposição dos furos, que também é um resultado da programação da máquina, conforme vocês viram ali atrás. Essa peça tem o formato de um U. E essa formatação dela é feita conforme o ajuste nos roletes da perfiladeira. Então eu faço o setup na máquina, faço a regulagem dos roletes para garantir essa dobra. Por sua vez, essa é uma outra peça que tem um pouco mais de dobra, ela é diferente. E é fabricada também nessa mesma perfiladeira que vocês viram aqui. E aí eu faço então a regulagem dos roletes conforme a programação da fábrica. Então eu produzo esse tipo de peça também nessa máquina. Sobre qual outro assunto você gostaria de saber aqui na Educando Solar? Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um tema só para você.